Então é Sucesso, bem maravilha. Eu acho diferente. que a gente comentou alguns diagnósticos diferenciais aqui importantes. Você falou de doenças osteoarticulares, comentou também sobre outras doenças neurológicas, como plexopatias, radiculopatias, que entram no diagnóstico diferencial, até mesmo, às vezes, doenças da ponta anterior da medula, como Pô, o Hirayama, né, podem entrar nesse diagnóstico diferencial também. Mas é quadro motor puro, é outra história. sim. Antes da gente começar a partir para aspectos mais práticos aqui da conduta diagnóstica e terapêutica, Luciano, eu queria que você falasse para a gente aqui o caso típico. Qual é o caso típico da síndrome do túnel do carpo? Aquilo que você vê é o feijão com arroz, aquilo que nós vemos no dia a dia, que não tem dúvida do diagnóstico. Como que é essa manifestação aí, rapidinho, em poucos minutos? Legal. Ué, igual eu mencionei, vamos do mais leve para o mais grave. Paciente que começa com queixas de dormência, formigamento à noite, principalmente noturnos, ou relacionados a alguma atividade específica, principalmente nesses três primeiros dedos da mão, que aliviam com o movimento da mão ou com a interrupção da atividade que desencadeia, né, os sintomas. Aí, isso seria aí uma síndrome do túnel do carpo leve, que são sintomas esporádicos, ou noturnos, ou relacionados à atividade. A dor não é um critério aí de diferenciação em classificação da síndrome do túnel do carpo, porque ela é muito variável, inclusive de nacionalidade de pacientes, de origem, né? A progressão, a evolução do comprometimento do nervo pode levar então à dormência mesmo, a paciente que começa a falar que a mão está amortecida e você examina com monofilamentos, é diferente a percepção sensitiva, os sintomas de formigamento e dor são mais constantes ao longo de todo o dia, e a progressão para um quadro mais grave é quando, além do déficit sensitivo, você tem também o déficit motor. Muitas pacientes se queixam, é mais prevalente nas mulheres do que nos homens, e muitas pacientes se queixam de que deixam as coisas caírem da mão. Isso nem sempre significa fraqueza, perda motora, né? Às vezes a perda proprioceptiva, às vezes até a própria perda da percepção epicrítica mesmo, você perde a apreensão, a sensação de que está segurando, escapa coisas da mão, mas ainda não é déficit motor, né? Perfeito. Sinais clínicos. E olha, eu tinha essa impressão quando era acadêmico de medicina. Se não tiver o famoso sinal de Tinel, não é túnel do carpo. Eu tinha essa impressão, a impressão errada, realmente. Depois na residência a Sim, gente aprende o sinal de Tinel, o sinal de Fallen. Isso ajuda, Luciano? Você faz sempre? Qual que é a utilidade desses sinais ajuda. clínicos na prática? Ajuda, mas ele não é patognomônico, né? Eu, por exemplo, tenho tinel em vários nervos no corpo inteiro e não necessariamente tenho neuropatia, né? Mas o tinel ele é muito sensível, mas ele não é tão específico. O Fallen é um pouco mais específico, mas o que é o mais fidedigno, assim, que a gente mais usa é o Durkheim, né? Que seria uma compressão na trajetória do nervo mediano na região aqui do túnel do carpo, e isso provocar os sintomas que são a queixa do paciente. Então, o tinel seria a percussão no trajeto. Lembrando que o ideal é que você percuta desde proximal até a região distal, porque pode ser diferente. Às vezes o paciente tem um tinel aqui, mas aqui não. E aí você percute só aqui e fala que é negativo. O Fallen, né, ou Fallen invertido, também você sustentar a posição e desencadear os sintomas do paciente. E o Durkheim, que é esse que eu mencionei, né? De você fazer uma compressão mais prolongada, uns 30 segundos, e se isso desencadeia também os sintomas do paciente. Esse é o mais específico, o Durkheim. Maravilha. Sinal de Durkheim. E ele é pouco divulgado, inclusive. O Tinel e Sim, o Fallen de todos eles é o menos conhecido. são mais populares.